Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, Tríplice Fronteira, bom dia a todos que estão acordados nessa manhã fria, gelada em Foz do Iguaçu, fazendo 8 graus na hora que eu acordei, agora deu uma melhoradinha, faz 9 graus em Foz, né? Melhorou bastante. Estamos aqui nos estúdios do Acontece na Fronteira, com mais um Acontece News, trazendo as notícias do dia a dia, e hoje trazemos também um grande convidado, que é o Dr. Rodrigo Duarte, grande advogado, proveniente do meu estado, meu conterrâneo, do Rio de Janeiro. E o Rodrigo resolveu se estabelecer aqui em Foz do Iguaçu para trabalhar. O Rodrigo é uma pessoa ímpar no mundo jurídico. Ele conhece os 4 lados de um processo. Ele conhece o lado do acusado, conhece o lado do defensor, conhece o lado do acusador e conhece o lado do julgador. Então, Rodrigo, é uma das poucas pessoas que eu já vi que conhece esses 4 lados. Prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia, Sidney, muito obrigado pela sua recepção. Bom dia a todos os ouvintes que estão de parabéns por ser 11 da manhã e já estarem acordados. Deus os ajude. O Sidney falou uma verdade. Eu já fui advogado, como sou advogado novamente, já fui promotor de justiça, já fui juiz de direito e já fui réu. Réu em 7 processos criminais, se não me falha a contagem. Já sofri quase 20 acusações criminais, as mais imbecis que vocês podem imaginar. Outro dia mesmo, eu estava comentando com um juiz federal, amigo meu, que um determinado juiz que me interrogava perguntou: o senhor já foi preso ou processado? Não, preso não, mas eu sou processado criminalmente. E o senhor é processado pelo quê? Eu sou processado por peculato de uso. Como é que é? Peculato de uso não é crime. Ué, eu sei, mas eu estou sendo processado por isso. Acho que a partir desse momento eu quebrei aquela formalidade entre réu e juiz, sendo eu um ex-juiz, e mais tarde ficamos até muito amigos. Deus me deu a sorte de este mesmo juiz, ele ser juiz em vários processos criminais a que eu respondi. E ele era um homem muito dócil, sereno, era um espiritualista e compreendeu a perseguição que eu sofria. Resultado, das tais 20 acusações criminais, eu fui absolvido de umas 15, outras 5 prescreveram, porque na verdade era só uma perseguição do Estado mesmo, e como eu deixei de ser o bola da vez, o Estado também perdeu o interesse de ficar me perseguindo até o final da minha vida. E essa é a minha vida. Eu acho que, basicamente, eu falei tudo que é importante ao meu respeito, com a ressalva de que o Sidney, ele me apresentou como sendo um grande advogado. Eu não penso assim. Eu acho que eu sou só mais um advogado a serviço dos outros advogados, um advogado a serviço das pessoas que podem ver em mim alguém que as pode orientar em alguma coisa. Se alguém algum dia quiser visitar meu escritório, seja alguém com problemas ou seja um advogado querendo trocar uma ideia, bater um papo, minhas portas estão escancaradas para quem vier na boa paz. Ok, Rodrigo, é um prazer. O que eu gosto mais no Rodrigo é da eloquência dele, tá vendo? Até enrola a minha língua aqui, mas a verve dele, esse palavreado bonito, rebuscado, do direito, eu fico realmente encantado, me enche os olhos. Parabéns, Rodrigo, você é realmente uma figura ímpar. Sabe qual é o meu diferencial? Qual? É porque quando eu era pequeno, a minha mãe comprava revista em quadrinhos do Pato Donald para mim. Eu também. Eu li muito Pato Donald, Cebolinha, Mônica e... Eu fiz de tudo para não parecer o Pato Donald. Mas tenho meus momentos de Pato Donald. Acontece com todo mundo. Eu sou muito irritado. Eu acho que nessas horas eu volto a ser o Pato Donald da infância. Mas isso acontece. Todo mundo tem o seu momento de Pato Donald. Gostei da definição. Momento Pato Donald. Legal. Bom, Rodrigo, vamos ao que interessa, né? A cidade anda movimentada nos últimos dias por uma série de questões. A primeira de todas, e é o motivo principal pelo convite que lhe foi feito, diz respeito à fase final das operações
Pecúlio Nipoti. A Nipoti é um braço da Pecúlio, separado em duas fases, né? A quinta e a sexta. E recebeu o nome de Nipoti. E nessas duas fases, vários políticos foram presos. E, de acordo com os jornais, a manchete de ontem dizia que 98 deles serão ouvidos a partir do próximo mês pela Justiça Federal. A doutora Flávia Hora, a juíza substituta que assumiu o processo, vai ouvir os 98 réus. Você advoga para alguns deles, se não me engano, né? Ou por um só? Eu advogo eu e o doutor Caio Veloso, meu sócio, juntando a Pecúlio com a Nipoti, advogamos por uns 12. 12, tá, beleza. Mas nós advogamos por 12, sendo que cada qual tem a sua defesa. Existe um outro escritório de advocacia nessa cidade, Sim. que também advoga por 12, por coincidência, mas beneficiou 5 e traiu 7 dos seus próprios clientes. Certo. E nesta traição está a raiz das colaborações premiadas que permitiu o surgimento da Nipoti. Ou seja, a Nipoti é um processo criminal moderno, entre aspas, ou seja, aquele onde advogado que deveria ser de defesa e Ministério Público Federal, sempre a acusação, se unem com o propósito de virar notícia. Bom, o advogado de ficar milionário, às custas da liberdade alheia, às custas da mentira, da invenção, da traição, e Ministério Público, às custas das manchetes que deseja ganhar. Então, serão 98 réus a serem interrogados. O número 98, por muito tempo, me chamou a atenção. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, eram 100, uma centena de réus. 2 ficaram de fora? 2 ficaram de fora, mas a encomenda do Ministério Público envolveria 100 pessoas. Encomenda? Sim. É um termo forte, né? Encomenda, ou seja, parece que o Ministério Público queria um número X de acusados, de acordo com a sua palavra, número X de acusados para, sei lá, com o objetivo de ganhar mídia, seria isso? Eu acho que o Ministério Público não queria ganhar a mídia, ele queria ganhar o mundo. Mais forte ainda, ganhar o mundo. Eu vou dizer para você uma coisa. Há mais ou menos 2 meses atrás, o meu sócio Caio Veloso, na época professor da Unifoss, veio muito contente me chamar para fazer uma pós-graduação em crimes federais. E a pós-graduação é coordenada por um juiz federal do estado de São Paulo, Dr. Luciano Tertuliano, filho dessa terra, ex-aluno da Unifoss. E eu fiquei exultante, tanto quanto o Caio, em fazer essa pós, porque nessa pós nós receberíamos aulas de procuradores da República, inclusive o doutor Luiz Fernando, que é o cabeça, é o mentor da Operação Lava Jato no Brasil, e outros magistrados importantes que compartilham da mesma visão de processo criminal estilo Sérgio Moro. Só que agora eu vou revelar para vocês por que eu fui fazer essa pós-graduação. E convidei vários amigos advogados, eu já tenho alguns amigos aqui na cidade, eu estou aqui há 1 ano e meio. Eu quis fazer essa pós-graduação e a tenho feito para compreender como funciona as deturpações dentro do Poder Judiciário e dentro do Ministério Público. Por quê? Porque todos os que vêm nos palestrar, todos os sábados na Unifoss, já estou fazendo o comercial da pós, ela é imperdível. E pelo que ela vale, ela é muito barata, recomendo muito. Todos os procuradores, todos os juízes federais, todos os desembargadores vêm para defender o estilo Lava Jato, estilo Sérgio Moro,
de fazer justiça, entre aspas, o estilo do Ministério Público de afrontar as liberdades e garantias constitucionais. Eu chamo a atenção para vocês de uma matéria publicada no site Conjur, recentemente, onde o Procurador Regional da República, do TRF4, Dr. Pastana, ele admite que um novo jeito de se ver prisões preventivas como um instrumento para se alcançar colaborações premiadas. Ele admite isso. Então, existe uma vertente de procuradores da República, e cada aula que eu vou na minha pós-graduação, eu confirmo isso e mais me estarreço, que entende que a prisão preventiva ela serve sim para extrair colaborações premiadas. No caso da Operação Nipoti, o Ministério Público precisava causar, o Ministério Público precisava aparecer. O juiz precisava se igualar ao Sérgio Moro, entendia que precisava, ao Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo da Ação Penal do Mensalão, e botou isso no papel. E, a partir disso, decretou a prisão preventiva de dezenas de pessoas e arrancou dos cargos para os quais foram legitimamente eleitos 12 dos 15 vereadores. Desde então, eu e meu sócio Caio e outros advogados conscientes dessa nova realidade que está sendo implantada no Brasil, que é uma verdadeira ditadura do judiciário, temos lutado para repor essas pessoas nos cargos para os quais foram eleitos. Mas os juízes federais e os estaduais que participam dessa busca têm extrema, gigantesca má vontade. Agora, depois do interrogatório dessas 98 pessoas, vocês que estão nos vendo, nos assistindo, verão que 80% delas serão absolvidas. O próprio juiz Pedro Aguirre, na Operação Pecúlio, do manancial de acusações que havia ali, proferiu algo em torno de 70% de absolvições. E a mesma coisa será a doutora Flávia Hora. Por sinal, uma pessoa que merece meus respeitos, porque não causou essa confusão, não decretou a prisão de ninguém. É uma pessoa que está carregando um fardo gigantesco, um balaio de gatos que ela não arrumou. Tenho certeza que a doutora Flávia Hora, Sua Excelência, não compartilha dessa visão ditatorial que o Sérgio Moro lançou em todo o país. Por isso, eu prevejo 80% de absolvições. E por que, Sidney? 0% de provas. 100% baseado apenas em colaborações premiadas, fajutas, mentirosas, ardilosas. Então, Operação Pecúlio e Operação Nipoti são hoje a maior chaga do Poder Judiciário na região do TRF4, os estados do Sul. São o câncer, são a fístula, são a doença, são as escaras no rosto, até então imaculado, da Justiça Federal dos Estados do Sul. Ninguém merece aplauso entre procuradores e juízes. Ninguém merece aplauso. São palavras fortes, Rodrigo, porque muita gente enxerga no Poder Judiciário, mas principalmente no Ministério Público, uma força muito grande do combate à corrupção. E agora você vem mostrando uma outra face
desse processo especificamente. Não falo da Lava Jato porque, né, nós não temos acesso a ele. Mas eu atuei na Lava Jato. Atuou na Lava Jato. 19ª etapa. Então as pessoas aqui não têm muito conhecimento do outro lado. Que, aliás, eu já conversei com alguns amigos e expliquei para eles o seguinte, que é muito fácil no momento da divulgação, da deflagração de determinada operação, você só ouvir um lado. Você só ouve o lado da acusação. Ele tem acesso direto aos autos naquele momento, ele conhece os fatos na visão dele e explica do ponto de vista dele. E a defesa ainda não sabe do que está acontecendo. E aí causa um desequilíbrio, a famosa comoção geral. Quem está de fora, não, se o Ministério Público está falando, é verdade. Aí dissemina aquilo tudo e planta uma, vamos dizer assim, uma chaga na testa do acusado, dificilmente será apagada. Falo isso porque também passei pela mesma situação, você também passou, várias pessoas passaram, então sabemos na carne, sentimos na carne como que isso acontece. Muitas vezes as pessoas querem só o holofote e não querem nem saber o que acontece com o acusado, com a família do acusado, com os amigos do acusado. Ou seja, a vida do acusado se transforma num lixo. Essa é a verdade. Então você agora vem com uma outra visão, mostrando o outro lado de um processo. Um processo complicado, porque só de réus nessa fase são 98. Você diz que 70%, 80%, 70% serão absolvidos. Há uma diferença, nós sabemos, entre absolvição por falta de provas e absolvição por inocência, inexistência do fato. Essa, para mim, é a mais valiosa. Porque diz que você não praticou o crime. Se você não praticou o crime, por que foi preso? Se você não praticou o crime, por que você foi acusado? São duas perguntas que ficam pairando no ar e a sociedade não para pensar muitas vezes. Ela acha que a acusação foi feita, você já é culpado. Isso gera prejuízos irreparáveis. Nós temos pessoas que estavam no seu mandato, iam renovar esse mandato, dos vereadores, e por conta de delações até agora suspeitas, né, não se confirmaram, muitas delas, estão afastados do seu mandato. O prejuízo é incalculável, porque metade do mandato praticamente já se foi. Metade. Quem é que vai reparar isso? Como é que isso fica para a sociedade que olhou para aquela operação e a classificou como um expurgo da suposta corrupção que até agora não ficou provado? Como que isso fica para a sociedade? É muito difícil da gente lidar com esses fatos, porque desfazer aquilo que já está feito é muito complicado. Você tirar o pé da lama, a chaga que fica na testa, é muito doído. E aí, como fazer? Porque o que eu tenho visto é que o judiciário não tem entendido esse sofrimento, esse suplício, no valor devido. O famoso dano moral. Saúde. Sidney, uma coisa que o senador Requião tentou modificar, mas sucumbiu. Vejam vocês, eu sou do Rio de Janeiro, não conheço o trabalho do Requião, não tenho simpatia pelo Requião. Acho que o Requião é um dos tipos mais obsoletos de político que pode existir, até porque apoiou incondicionalmente a Dilma, e a Dilma encarnava o atraso, o recesso e a estupidez no poder. Mas o Requião, ele queria, eu acho que os nossos espectadores se lembram, há 2 anos atrás, elaborar um projeto. Na verdade, ele elaborou e queria que fosse aprovado no Senado o projeto de responsabilização de juízes, procuradores, promotores e delegados de polícia. Por quê? Porque no Brasil vigora o princípio da irresponsabilidade do agente político. Vou dar um exemplo muito claro, muito fácil. O juiz decreta a prisão preventiva de João. João tem ali seu advogado ou defensor público, entra com habeas corpus e o Tribunal de Justiça
reconhece que aquela prisão decretada contra João era uma prisão desnecessária, verdadeiramente ilegal. Aí eu pergunto, depois de João ficar na cadeia por 3 meses, quem indeniza João? Resposta, ninguém. João não tem como correr atrás desse prejuízo. Por quê? Porque é entendido que, no Brasil, porque vigora o princípio da irresponsabilidade política dos agentes políticos, o juiz, quando pratica um ato de jurisdição, no caso, o decreto de uma prisão preventiva, praticou um ato de expressão política, de expressão de poder soberano. Assim sendo, em se tratando de uma medida cautelar, mesmo que ela tenha sido equivocada, o juiz continua sendo juiz e o João continua sendo João, o ex-presidiário. E lá na frente, o João vai ser até absolvido. Sabe com quem isso aconteceu? Comigo, 2 vezes. Eu tive prisão preventiva decretada, eu tive que me evadir, entrar com habeas corpus, consegui liminar, consegui responder um processo de liberdade para depois ser o quê? Absolvido. E fui absolvido por falta de provas. Aí eu tive que o quê? Recorrer. Para quê? Para só no tribunal provar isso que você falou, que os fatos não aconteceram, eu era absolutamente inocente. Tudo não passando de uma brincadeirinha de mau gosto, né? Aí eu pergunto, o Sidney me pergunta, e se for o Ministério Público quem te denuncia de maneira abusiva? O que acontece com o Ministério Público? Ué, igualmente nada, tanto quanto nada acontece com o juiz que manda te prender. Ou manda te conduzir coercitivamente, sendo que você nem sabia que o delegado de polícia queria te ouvir lá na delegacia. Então, a única coisa que o Requião fez, ou queria fazer, é estabelecer uma regra jurídica onde o juiz, quando decreta uma prisão preventiva, ele tem que estar ciente que se depois o tribunal derrubar essa prisão preventiva, entendendo que ela foi decretada de maneira ilegal, o juiz tem que ser responsabilizado. O delegado de polícia, quando lavra um flagrante, quando o flagrante não existe, isso pode acontecer. Às vezes existe uma discussão civil, uma discussão contratual, mas o delegado de polícia, ele entende que houve crime, quando não houve crime. O que está havendo ali é uma discussão, uma disputa que tem que ser levada para uma justiça civil, não criminal. Lavra o flagrante, o sujeito é preso. Vem o juiz, relaxa aquela prisão. E aí? A pessoa ficou 5 dias presa. Então, esses abusos cometidos por essas autoridades não podem acontecer, porque todo trabalhador, toda autoridade menor sabe que sempre existe uma responsabilidade. Por que não existiria uma responsabilidade quando alguém é preso preventivamente, ou quando o Ministério Público denuncia por denunciar, ou quando o delegado de polícia lavra no flagrante quando não existe crime? Isso é mais comum do que vocês imaginam. Por quê? Então, agora, a imprensa que deturpa muita coisa, disse, o Requião e os outros canalhas como eles estão querendo soterrar a Lava Jato, não deixem. E não é isso, não era isso. Quer dizer, agora eu estou numa posição de defender uma ideia do Requião. Veja como esse mundo é. Porque, na verdade, a gente tem que defender o que é correto, independente de quem venha. O correto é, qualquer pessoa que pratique um ato que deixa sequela na vida da outra é responsabilizado. E por que não seria assim com o juiz? Que Deus é esse juiz? Que divindade é essa que está acima de qualquer responsabilização? Todo mundo sabe que a maior responsabilização que se aplica a um juiz é a aposentadoria compulsória, obrigatória. É a maior punição. Então é assim. Me recordo que está em vigor a Constituição de 1988. Vocês sabiam que antes de 1988 os magistrados, ou seja, os juízes, eram isentos do pagamento do imposto de renda? Não pagavam imposto de renda. Quer dizer, que sociedade é essa? Um amigo meu,
que estuda o direito estrangeiro, ele diz que nos Estados Unidos, que é a maior nação, é a grande nação luminosa do planeta, se um juiz decreta uma prisão, uma segunda prisão, uma terceira prisão, e 1, 2, 3 vezes é concedido habeas corpus, entendendo que a prisão dele foi ilegal, o juiz é afastado do exercício da jurisdição. Mas é claro. Então, assim, o doutor Pedro Aguirre, ele inaugurou uma ação penal a pecúlio para depois absolver 70% dos envolvidos. Só que nesse interregno, ele inaugurou a Nipoti, que é basicamente é 99% baseado em quê? Nas colaborações premiadas de 5 elementos de um mesmo escritório de advocacia. Você vai levantar dados em outros processos e descobrir que houve ali um acordo nada temente às leis e à Constituição. Por isso que eu digo, não é à toa que são 98 os réus. Na verdade, a encomenda era para que fossem 100, uma centena. Caramba, encomenda é uma palavra forte. Encomenda, tipo, eu quero esse, me traga 100 nomes. Ou você, advogado, sofrerá as consequências. Piorou. Porque parece que a gente volta ao tempo da Inquisição. A Inquisição espanhola, que foi bem forte, né? Eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas na sociedade, elas acreditam que todo juiz é justo, que todo procurador é justo, que todo advogado é ético. Não vejo assim. Infelizmente, eu estou nesse mundo há quase 50 anos e eu tenho visto pastores ladrões, padres pedófilos, policiais corruptos, bailarinas gordas. Eu sempre recorro às bailarinas. E, infelizmente, distorções existem em todas as carreiras. O problema é que o Poder Judiciário, o Ministério Público, são carreiras de poder. Então, se a bailarina é gorda, isso não interfere a sua vida. Se o pintor, se o pedreiro é lambão, isso não interfere na sua vida. Mas se o juiz usa do processo para lançar o nome dele, para alçar maior importância do que é que realmente tem, se o Ministério Público se utiliza do poder de acusar para levar as malhas da lei pessoas absolutamente sem a mínima prova, só colaborações premiadas, para mim é uma grande distorção. Agora, vejam o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal desde fevereiro. Como a Lava Jato, que corre perante o ministro Fachin, antes era o ministro Euri Zavascki, que morreu. Então agora o responsável pela Lava Jato no Supremo é o ministro Fachin. Como a Lava Jato, que corre no Supremo Tribunal Federal, atinge deputados e senadores, o Supremo já se apressou e já disse o seguinte: como a lei não permite condenações com base somente em colaborações premiadas, então para que abrir um processo criminal baseado só em colaborações premiadas, onde o sujeito tem um verdadeiro, como diria Gilmar Mendes, encontro marcado com a absolvição? Não adianta de nada. Então, de fevereiro para cá, vários acusados perante o Supremo, no âmbito da Lava Jato, já tiveram as acusações, as denúncias arquivadas pelo Supremo. Por quê? Porque é só baseado em colaboração premiada. Mesma coisa acontece neste processo aqui. Basicamente, 99% do que existe no processo da Nipoti são colaborações premiadas. Quem acompanha o processo vê que o Ministério Público tem juntado dezenas de milhares, repetindo, dezenas de milhares de folhas de papel eletrônicas que não dizem absolutamente nada com nada. Não provam nada com absolutamente nada.
Só dá volume. Só volume, e isso naturalmente é feito para dificultar o exercício da defesa. Porque quando você é um advogado que acorda de manhã e descobre que o Ministério Público, 11 da noite do dia anterior, juntou 8.000 folhas de papel, quantos dias você, advogado, vai levar para examinar uma por uma? 8.000. Isso não é exagero, isso é uma realidade. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Vamos agradecer o pessoal que está acompanhando nós pela página Acontece na Fronteira, no Tribuna Popular e também o Mosca na Sopa. Está aqui a Cláudia Recalde, temos a Ruth Seco, o Cláudio Nunes, Cristiana Fonseca, a Rian Gazaui, a Edviges Schrammer. Ela está assistindo de Illinois, nos Estados Unidos. Só um pouquinho. Ela mandou uma pergunta aqui. Mas esse projeto na mão do político, exatamente como o Requião, não seria uma faca de dois gumes? Tá? Qual seria um mecanismo eficiente para se aprovar um projeto desses e evitar o mau uso? Eu acho que, na minha opinião, é a lei do tiririca. Pior que está, não fica. Porque um projeto que diz, juiz, se você mandar alguém para a cadeia e depois uma instância superior, seja Tribunal de Justiça, seja TRF, seja STJ ou Supremo, entender que aquele seu decreto de prisão foi ilegal, então você, juiz, praticou um ato ilegal, então agora você tem que responder. Então o mecanismo é o próprio sistema regulatório do judiciário. Porque se os desembargadores ou ministros entenderem que aquele ato de prisão, aquela ordem de prisão era ilegal, pronto. Haverá consequências. Sabe, a gente está num mundo muito atrasado. O mundo do Brasil é um mundo que não pertence ao resto do planeta. Por exemplo, eu estava lendo hoje no jornal Globo que o número de ações trabalhistas caiu 41% depois da reforma trabalhista. E o número de pedidos de indenização por danos morais caiu 85%. Por quê? Simplesmente porque, com a reforma trabalhista, e eu não sou especialista em direito do trabalho, com a reforma trabalhista, passou-se a decidir o seguinte, que quando o trabalhador entra com uma ação pedindo algo que ele sabe que não é devido e perde, ele será condenado em custas e honorários, assim como é qualquer processo civil. Então, isso reduziu tremendamente o espírito aventureiro que impregnava as lides, os processos da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque existem muitos advogados que entulhavam a Justiça do Trabalho com pedidos completamente sem pé na cabeça para afligir o patrão e o patrão vir em busca de um acordo. Seria litigância de má-fé? Não chega a ser litigância de má-fé, porque litigância de má-fé ela é muito bem delineada pelo atual Código de Processo Civil. Mas claramente é uma manifestação processual despida de bom senso, despida do senso de lealdade. Tipo assim, deixa eu explicar. Eu sou advogado trabalhista, eu fiz os cálculos e sei que meu cliente recebeu quase tudo em dia, então ele tem direito a uma rescisão de R$5.000. Mas eu vou pedir R$50.000. Aí eu aflijo o ex-patrão e aí eu faço um acordo por 10.000. Gente, qualquer um que entra com uma ação pedindo 50.000, mas aceita como acordo 10.000, não é um acordo sério, né? Porque uma coisa, vamos supor, Sidney, você quer me vender seu carro. Você fala, Rodrigo, eu te vendo meu carro por 60.000. Eu falo, Sidney, poxa, seu carro tem isso, tem aquilo outro, PVA atrasado. Eu dou 52.000. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, 55 e fecha. Fecha. Ou seja, você pretendeu 60, fechamos o negócio por 55. Está dentro de um razoável. Agora, entrar com uma ação trabalhista, pedindo 50.000, mas aceitando um acordo de 5.000, de 4.000, isso é razoável aonde? Você falou na má-fé, mas
existe uma má-fé, existe uma deslealdade. Então, essa mudança na legislação do trabalho veio para pôr as coisas nos lugares. E convenhamos, o juiz tem que ser responsabilizado pelos atos de força que ele pratica e que depois, numa instância superior, se revelam ilegais. O promotor de justiça ou o procurador da República, eles não podem abusar do direito de acusar. Eles não podem. Outra, existem questões dentro da justiça em que os procuradores do INSS, da Fazenda Nacional, são obrigados a recorrer indefinidamente. Está errado. Eles têm que recorrer dentro daquilo que é aceitável. Eles não têm que recorrer indefinidamente. Se um cidadão é lesado pelo Estado, pelo município, pela União, ele entra na justiça, o máximo que essas procuradorias têm direito é de pedir uma revisão dessa sentença numa segunda instância. Mas não tem que recorrer para o STJ, não tem que recorrer para o Supremo, não tem que transformar a vida do cidadão no inferno. As relações têm que ser justas. O uso da justiça não pode ser um uso predatório nem de uma parte nem de outra. Os juízes não podem entender que são semideuses e contra eles não cabe responsabilidade nenhuma. Sabe, eu acho muito simples isso. Porque se um PM que te prende na rua, ilegalmente, depois vai ser responsabilizado de todas as maneiras possíveis e imagináveis, se a prisão foi ilegal, naturalmente, por que não seria assim com um juiz ou com um promotor? Por que eles são tão melhores? Eu não os vejo assim. Efetivamente, eu não os vejo assim. Na verdade, o sistema judiciário brasileiro, ele é único no mundo e é absolutamente falido em todos os sentidos. Essa é a minha opinião. Rodrigo, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente aqui, né, e está prestigiando o nosso programa de hoje. Primeiro a Suzani Paz, que se não for a melhor nadadora que Foz do Iguaçu já teve, está entre as melhores. A Suzani já foi seleção brasileira, defendeu o Brasil lá fora, na África do Sul, em Joanesburgo. Qual a especialidade dela? É borboleta, nado borboleta. É distância? Eu acho que é 100 metros, se não me engano. É velocista. Velocista. A Suzani conseguiu um feito que acho ser único. Eu nunca vi isso numa prova de natação. Era nado livre. E o nado livre você escolhe o estilo que quiser, né? E o pessoal normalmente escolhe o crawl, o nado livre, porque é o mais rápido. Pois ela ganhou uma competição de nado livre nadando borboleta. Nunca vi isso. Nem eu, mas a Suzani conseguiu esse feito. E é lembrado no Paraná até hoje. É algo que eu nunca vi, mas ela conseguiu fazer. Então, Suzani, um grande abraço. Ela também foi técnica do meu filho, do Gustavo, né? Um grande abraço. Sim. E pode ter certeza que a Suzani tem um abraço muito forte. Pô, tem. Ela hoje como é que, tipo Pilates, que ela dá aula, e eu vejo os vídeos que ela posta nas redes sociais, e olha, haja força, viu? O trabalho que ela faz ali é impressionante. Ela nada muito, até hoje, a mãe dela também. Então chama a Suzani para ser entrevistada. Calma, vai chegar a vez dela. Porque ela é realmente um ícone da natação de Foz do Iguaçu, do Paraná e até do Brasil. Fantástico. Então, o feito desse é espetacular. A Rian Gazaui, nossa grande amiga. Rian, um abraço, obrigado pela audiência. Max Gellen, também nosso grande amigo, companheiro, parceiro, gente boa, muito obrigado. A Edvige, minha colega de faculdade de Direito, hoje ela já morou na Bolívia, hoje ela mora lá nos Estados Unidos e nos prestigia com a sua audiência. Beijo, Ed, né? Seja bem-vinda. Heraldo Garcia foi meu aluno também, uma pessoa que tem um profundo conhecimento da cidade de Foz do Iguaçu. O Heraldo devia escrever um livro sobre Foz do Iguaçu, que o que ele conhece, principalmente das picadas aqui dentro da cidade, que levam a gente de um lugar que você nem imagina ao outro que imagina menos ainda. Então o Heraldo deveria escrever um livro, né? Guia de picadas, porque o que ele conhece de caminhos diferentes em Foz do Iguaçu... Você diz pelas ruas ou por dentro do mato? Por dentro do mato. Ou que era mato e hoje virou rua. Então ele conta que ali era um caminho e de repente virou uma rua, um acesso. Né? O Heraldo tem um profundo conhecimento, foi meu aluno, é um ser iluminado. Heraldo, obrigado pela sua audiência, tá?
Elias Costa e Silva. Eu tenho a honra de dizer que batizei o Elias com o título de mestre, porque é uma pessoa de uma sapiência impressionante. Nosso conterrâneo também está assistindo a gente lá do Rio de Janeiro. Flamenguista de coração. Obrigado, mestre. Então já vi que é boa pessoa. Essa pessoa aqui eu tenho que mandar um beijo carinhosíssimo, que o nome dela é Lúcia Nunes, mas nós a conhecemos como Margarida, minha amiga de infância, uma pessoa que mora no meu coração, não paga aluguel, de vista de frente para o mar. Galida, um beijo no seu coração, querida. Obrigado pela parceria aqui. Vilma Diniz, Vilminha, querida, colega de faculdade, né? Também está nos prestigiando aqui. Cláudio Nunes, o grande Cláudio lá da Ancef. Obrigado, meu querido. Obrigado pela audiência, participação. Denilce Capeleto, uma pessoa que entende muito de política e está presente aqui na nossa cidade, né? Vai nos ajudar. Obrigado, Denilce, pela sua audiência. Ruth Seco, também uma grande pessoa, uma participação incrível aqui nessa cidade. A Ruth, o filho dela era um grande kartista, né? O Thiaguinho Seco, uma pessoa que pilotava muito. É um grande talento. Marinho Brechner também está aqui com a gente. Marinho, um grande abraço, meu querido, beijo no seu coração. A UPVET Foz, Clínica de Veterinária, também está aqui com a gente. Minha esposa, Silvia Cristina, beijo, amor. Valeu. Mumu Tarabaine, um dos donos da nossa sede, a sede da Flafoz, lá o posto Rota 277. Mumu, quinta-feira estamos aí, firmes e fortes. O Hélio Lucas, o Língua de Trapo, nos prestigiando mais uma vez. Obrigado pela sua participação. O Hélio Lucas é um dos últimos filósofos da humanidade. Carlos Teles, também presente. Obrigado, meu amigo. Valeu pela participação. Alecrim Moreira, grande Alecrim, figura folclórica, uma pessoa assim espetacular. Eu me amarro nas postagens do Alecrim. Gente boa, lá de Três Lagoas, grande pasteleiro de lá. Obrigado. A Cláudia Eliezer, minha aluna, minha querida, obrigado pela participação, Cláudia. Beijo no seu coração também. Quem mais? Sarita de Oliveira, também minha aluna, né, parceira da nossa ONG Fórum Ambiental, vai estar aqui presente também qualquer dia. Já falei para ela, né? Obrigado. Luciene Pereira, né? O Omar Sleiman, marido da Rian, obrigado pela participação de vocês. A Helena Mares Eckert, né? Mãe do Gui, gente boa pra caramba, obrigado pela sua participação. O Lipe tá aqui com a gente de novo, outro flamenguista de primeira. Neuza Caetano, minha aluninha também querida. Eu não vou dar o grito aqui porque estamos no programa, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais pessoas que estão assistindo aqui com a gente. Só para lembrar aqui, no segundo programa, né? Tanta gente acompanhando e mantendo recadinho, tá vendo que é um sucesso já o programa. Poxa, né? Obrigado mesmo pela participação de vocês. Que continue assim, né? Possamos trazer boas entrevistas, bons fatos para vocês e continue participando, pessoal. Só cabe fazer um esclarecimento aqui, Rodrigo, que eu acho que muita gente não sabe disso e entende a delação como uma verdade absoluta. Na verdade, para o direito, tanto a delação ou colaboração premiada quanto a interceptação telefônica são meios de obtenção de prova. Dificilmente aquilo vai ser prova efetiva de um processo, a não ser em crimes formais, tipo a corrupção, que basta você pedir ou ofertar um valor em razão da função daquela pessoa. Aí sim pode ser como prova, mas fora disso precisa vir acompanhado de outras provas materiais para poder formar o conjunto probatório dentro de um processo. Estou errado, Rodrigo? Concordo contigo, e o que eu gostaria de falar sobre esse assunto é o seguinte. Conforme eu disse agora há pouco, a Operação Lava Jato, ela atingiu pessoas que não têm foro privilegiado e também o exato oposto. Pessoas que, além de foro privilegiado, têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos ali o Sérgio Moro, aqui no estado do Paraná, na Justiça Federal do Paraná, e temos o doutor Marcelo Bretas, na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Existe uma movimentação da Lava Jato também com menos importância no estado de São Paulo, também Justiça Federal. Ali, em primeiro grau, estão as pessoas sem cargo público, pessoas sem foro privilegiado. Mas tem um outro braço da Lava Jato que é rigorosamente o inverso.
são as pessoas mais aquilatadas, mais enobrecidas da sociedade, que são deputados federais e senadores da República. Essas respondem diretamente no Supremo Tribunal Federal. Qual é a minha análise? Como essas pessoas respondem diante da mais alta corte do país, e como são pessoas muito poderosas, são próceres, são cabeças de partidos políticos devastadoramente poderosos, ali no Supremo não pode ter brincadeira, não pode ter abuso. Então, o Supremo começou a formular entendimentos e jurisprudências que mudam tudo. Uma dessas novas concepções eu já falei agora há pouco, a de que não adianta nem abrir processo criminal contra um acusado que é acusado exclusivamente com base em colaborações premiadas. Então, a doutora Flávia da Hora, aqui de Foz do Iguaçu, ela vai continuar com a ação penal dela, mas ela vai ver que ela vai ter que absolver 80% ou mais de todas as acusações nessa tal operação Nipotim. Certo? A segunda coisa que tem surgido é o seguinte, isso é muito importante. Nessa minha pós-graduação, e eu estou deixando aqui para vocês o relato da minha experiência pessoal, o primeiro palestrante foi nada mais, nada menos que o Dr. Carlos Fernando. O Dr. Carlos Fernando, ele é muito acima do Delton Dallagnol. Delton Dallagnol é um dos assessores do Carlos Fernando dentro da Lava Jato. E eu tive alguns debates curiosos com ele durante a pós-graduação. Sidney é aluno da nossa pós-graduação, como eu também sou, né, Sidney? O doutor Carlos Fernando disse o seguinte, não, mas nós podemos negociar absolutamente com quase total liberdade. Eu falei, epa. Se até 3 anos atrás se permitia acordo de colaboração premiada com o Alberto Youssef, garantindo ao Alberto Youssef 2% de tudo que a Lava Jato recuperasse para os cofres da União, é isso mesmo, um acordo de êxito, 2%. Então, se a Lava Jato diz que já recuperou 1 bilhão de dinheiro desviado, calculem vocês que o Alberto Youssef já recebeu, livre de impostos, 20 milhões de reais por conta da colaboração que ele fez. Até eu quero ser preso desse jeito e colaborar. 20 milhões, estou com a vida feita. Mas você não vai ter a chance de colaborar porque você não pratica crime. Eu sei. Mas eu arrumo um. Para ganhar 20 milhões, eu arrumo um crime, então, não tem problema. E aí eu interpelei o doutor Carlos Fernando e falei, mas espera aí, doutor. Isso eu disse o senhor, lá com o senhor Sérgio Moro, ali na Lava Jato, na primeira instância, mas o Supremo Tribunal Federal não está deixando mais isso, não. E eu provo. No final do ano passado, no início desse ano, o ministro Ricardo Lewandowski disse, peraí, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, me encaminhou um acordo de colaboração premiada para eu homologar, dizendo aqui, Fachin homologou, mas eu, Ricardo Lewandowski, não concordo. Combinando a pena que o réu vai ter, combinando regime de prisão domiciliar, combinando que a prisão domiciliar vai durar 2 anos, aí depois de 2 anos o camarada vai usar tornozeleira. Ei, peraí. O Ministério Público não pode combinar isso, não. A lei não prevê que o Ministério Público possa combinar penas. Não existe. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal, é porque no Supremo Tribunal Federal os réus são réus estrelados, de alto coturno, senadores, deputados federais, presidentes de grandes agremiações partidárias. O Supremo Tribunal Federal está revendo o modo Sérgio Moro de fazer colaborações premiadas. E está botando as coisas nos devidos lugares. Na minha opinião, desculpe, mas o Sérgio Moro, ele tem transgredido a lei todos os dias. Agora, o Supremo Tribunal Federal é digno de severíssimas críticas. Primeiro porque os ministros do Supremo Tribunal Federal se xingam uns aos outros em sessão pública. Número 2. Segundo porque a ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, não sabe o que está fazendo ali. Me recordo de
numa das primeiras complicações, numa das primeiras tomadas de voto de uma determinada questão complexa que houve ali no Supremo Tribunal Federal, onde cada um dos ministros votou de um jeito, cada um com a sua graduação, ela não sabia colher os votos e reunir o resultado do julgamento. Teve que o Celso de Mello, que é o mais antigo, muitíssimo inteligente, uma inteligência, na verdade, sobrenatural, ajudar a presidente a rascunhar o que efetivamente se votou ou deixou de se votar. Vejam vocês. Em terceiro lugar, o Supremo Tribunal Federal, ele ainda é um reduto de pessoas que chegaram ali e ficarão até o final de suas vidas, ou até os 75 anos de idade, por exemplo, o Dias Toffoli, sem mérito algum. Eu, por exemplo, não tenho, jamais tive qualidade intelectual, qualidade técnica para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem sou eu? Mas passei num monte de concursos para juiz de direito. Pelo menos isso. Agora, o Dias Toffoli nunca passou num concurso que se meteu a fazer. Por exemplo, para dar o exemplo do Dias Toffoli. O Ricardo Lewandowski, vejam vocês, ele era apenas mais um desembargador no estado de São Paulo e não era destacado. Só que a mãe do Ricardo Lewandowski era profundamente amiga da esposa do Lula, a Maria Letícia. E aí a Maria Letícia fez lobby com o marido e transformou o Ricardo Lewandowski, um desembargador sem mérito, um desembargador comum, em ministro do Supremo. Então, assim, a Ellen Grace foi a primeira mulher. A primeira mulher. Mas vocês veem, a Rosa Weber tem muito mais estrada do que a Ellen Grace. Mas a Ellen Grace foi colocada porque era mulher, que era simpática, porque era política. Só deixou decisões curtas, feias, mal elaboradas. Esse é o saldo dos anos em que ela esteve no Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia, já falei, administra muito mal. Tem decisões péssimas. O intelecto dela é curto. É minha opinião, tenho o direito de dar. Claro. Certo? Ainda estamos numa democracia, né? Ainda estamos. Então, o time que está lá é muito ruim. Com raras exceções, é todo muito ruim. E tenho minhas dúvidas a respeito de pessoas que chegaram recentemente. Por exemplo, Luiz Roberto Barroso, que foi meu professor na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Pessoalmente, é alguém inteligentíssimo. Mas tenho minhas dúvidas a respeito de a serviço de quem está essa inteligência toda. Ele tem algo que os outros não têm. Ele tem algo a mais. Ele domina o debate. Só que ele domina o debate por razões, ele faz interpretações extremamente tendenciosas da Constituição. Como, por exemplo, quando ele conseguiu a aprovação do aborto até o 3º mês de gestação. Se quer aprovar o aborto, altere-se o Código Penal, nada contra. Mas por interpretação do Supremo, não vejo como. Realmente não vejo como. Então, o Poder Judiciário no Brasil está muito mal encabeçado e o Supremo Tribunal Federal tem sido causa de muitos atritos institucionais. O Supremo Tribunal Federal está desvairado. É um tribunal que, posso lhe dizer, não me representa. Não me dá motivos para acatar, exceto a força. Triste, porque é um dos pilares de uma sociedade, de um poder, né, de uma nação, o judiciário, junto com o executivo e o legislativo, e a gente é a riqueza nota, intelectual dos exatamente, seus juízes. E hoje a gente vê que não está sendo bem representado. Rodrigo, vamos mudar só um pouquinho de assunto, né? Sair da esfera jurídica e ir para a política, porque temos uma notícia aqui hoje que é muito representativa e que abala bastante o cenário político de Foz do Iguaçu. Muito triste, inclusive. Aqui foi noticiado ontem mesmo, né, que a vereadora Nancy Rafael Andreola não vai mais disputar as eleições
neste ano para deputado estadual. Querendo ou não, a Nancy é uma pessoa importante no cenário político, uma pessoa que desenvolveu um ótimo trabalho quando esteve à frente do Provopar. Muitas pessoas reconhecem isso, agradecem bastante a Nancy, e já esteve várias vezes na Câmara de Vereadores, tanto ela quanto o marido, Vilmar Andreola, mas ela alega motivos de foro íntimo, ou seja, a família, né, pressionou bastante, a desistência do Osmar Dias de se candidatar ao governo do Estado. Bem feito para quem apostou no Osmar Dias. Porque qualquer um que tenha olhos para ver, para usar uma linguagem bíblica, vê que aquele homem, as forças físicas, mentais e políticas dele já se esvaíram há muito tempo, né? O Osmar, na verdade, a gente precisa de renovação também, né? Embora tenha seu peso político, o Osmar já tem o seu tempo. É bom oxigenar também a política. Nesse caso, veio bem a calhar. Mas a resistência da Nancy abala as estruturas políticas de Foz do Iguaçu por ser uma pessoa importante nesse cenário. Mas ela também teve a imagem bastante arranhada naquele episódio do Rock in Rio. Sidney, desculpa eu lhe interpelar. Alguém ainda acreditava que ela fosse se candidatar? Não, até ontem ela mantinha sua candidatura. Alguém assim, que analisa o quadro político acreditava que ela fosse se candidatar? Bom, eu só estou noticiando, né? Para quem não sabe, quem não acompanhou, a desistência dela ontem por esses dois motivos. Mas não custa lembrar também que ela teve a imagem bastante arranhada por conta desse episódio do Rock in Rio. Quem hoje é o representante, na sua opinião, o representante da política de Foz a nível de Assembleia Legislativa? Não, hoje nós só temos uma representante de Foz do é? Iguaçu, que é a deputada Cláudia Pereira. Só temos uma representante. Tínhamos dois, mas o outro era o atual prefeito, Chico Brasileiro, que desistiu da Assembleia para disputar a prefeitura de Foz do Iguaçu, tendo êxito no ano passado. Ficamos com apenas um deputado. E a Cláudia Pereira não está envolvida na Operação Pecúlio, não está envolvida na Operação Nipoti. Aí você me pergunta, Rodrigo, você tem uma convicção, um faro de que foram encomendados 100 nomes. Sim. Eu digo para você, na minha opinião, quem era o 99 e quem era o 100. Quer saber? Eu falo. O microfone é seu. O 99 era o Bobato e o 100 era a Cláudia Pereira. Só que o Bobato não se conseguiu reunir nem o mínimo do mínimo do mínimo. Ficou de fora. E a Cláudia Pereira, apesar de ser esposa do ex-prefeito Reni Pereira, igualmente não. Ela está limpa. Ela está provada e limpa. Então, a encomenda de 100 nomes, feita aos delatores, ao esquema de delação, não atingiu 100 nomes, porque estas duas pessoas, Bobato e Cláudia Pereira, não há o que se possa falar deles. Esta é a conclusão a que eu cheguei. Faz algum sentido para você? Faz muito sentido. O que não faz sentido é que se tem notícia de que outras pessoas integravam o processo e deixaram de ser denunciadas, né? Sabe-se lá por que motivos, mas agora também não adianta, porque já passou a fase probatória e tal, já está indo para o depoimento dos réus. Mas o assunto aqui ainda continua sendo a desistência da Nancy. Você chegou há pouco tempo, então começou a acompanhar o cenário político de Foz do Iguaçu também há pouco tempo. Mas, dada essa notícia, como é que você enxerga agora o nosso panorama? Porque eram cerca de 30 pré-candidatos. É isso, né, Marcos? 30. Você tem ideia agora de quantos tem? Que ainda mantém a candidatura? 20. Então, muita gente foi desistindo. Foz do Iguaçu só tem uma representante. Que é deputada e está no exercício pleno do mandato, exatamente. A Cláudia Pereira. E tem a intenção de renovar esse mandato por mais de 4 anos. De se reeleger. Exatamente, se reeleger. Você acredita
que Foz do Iguaçu reúne condições para ter mais um representante, além da Cláudia Pereira, ainda que seja elevado o número de candidatos? Eu acho que a fragmentação, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro, é o pior pensamento que deve existir. O melhor pensamento que deve existir é a congregação. Eu acho que a Cláudia Pereira é uma pessoa que, o que se pode dizer dela é que ela está acima de qualquer perseguição judicial. O Ministério Público, muito que tentou, nada conseguiu atribuir de errado a ela. Ela tem um trabalho, ela é de Foz, ela é da terra. E eu não consigo imaginar um cidadão iguaçuense votando num candidato de fora. Ou votando em algum candidato sem representatividade nenhuma. Eu acho que a Cláudia Pereira, até por ser mulher, até por ter história política, até por ser uma pessoa muito equilibrada, porque equilíbrio emocional, meu amigo, é muito importante. É muito importante. Uma pessoa que pega o microfone de um parlamento para xingar palavrões durante uma sessão de julgamento, uma sessão de deliberação, não me parece que tem equilíbrio emocional. Não sei o que o Marcos pensa disso. A Cláudia Pereira, na minha opinião, uma pessoa bastante equilibrada e tem quilate para continuar sendo deputado estadual. E você acha que mais alguém tem chance de chegar lá? Sidney, é como você disse, eu tenho pouco tempo de Foz, mas Cláudia Pereira é uma realidade. Certo. Eu pretendo votar na Cláudia Pereira. Isso é muito interessante. Muito interessante. Eu estou vendo aqui, Marcos, que e chegando mais gente assistindo. Olha de onde que é esse cara, hein? Aldemir Costa. Esse cara é de Itaboraí, cidade natal do meu pai, né? Minha família, a família por parte de pai mora toda lá. O Dedê, como a gente o conhece, né? Um grande parceiro, flamenguista também, Dedê. Então, forte boa abraço. pessoa. Obrigado. Leonardo Pereira Melo, meu aluno também. Obrigado, Léo, pela sua participação. Yara Lince, obrigado. Obrigado, Fabiola, né? Marcelo Castro, mano, né? Jogava vôlei junto comigo lá em Niterói. Grande atacante, espetacular atacante que nós tínhamos. Eduardo Vaires, Emerson Vaires, santista de primeira qualidade. Sandra Berlanda, obrigado, querida, valeu pela participação. Quem mais? Sérgio Cunha, o famoso Galo, outro flamenguista. Patrick Saldanha também, grande abraço, meu amigo. Júlio César Passetti. Esse cara, para mim, é o mais mal aproveitado de Foz do Iguaçu. O dia que alguém souber reconhecer o valor do Júlio Passetti, uma hora eu vou trazê-lo aqui para ele contar as histórias junto com Ayrton Senna, com Galvão Bueno, com Reginaldo Leme. Eu vou deixar no ar, né? Quem o conhece sabe, quem não conhece vai saber. Eu sei que o Júlio está agora morando em Curitiba, mas Júlio, o convite já está feito, você vai vir para cá e vai contar as histórias para gente do seu tempo junto com esses 3 ídolos da televisão brasileira e do esporte nacional. Você sabe que o Galvão Bueno eu acho um cara tão injustiçado, eu acho ele tão competente, tão experiente. Eu acho que o esporte brasileiro e o jornalismo esportivo deve tanto a ele. Infelizmente, muita gente critica o Galvão, não sei porquê, eu acho que ele merece tudo que ele alcançou na vida. Você não pensa assim, não? Penso, mas isso vai ficar para um outro dia, porque o nosso horário já está mais que estourado. Só terminando de agradecer aqui Maria Ilza, uma grande amiga, uma pessoa de grande coração, né? Marielle Oliveira, obrigado pela sua participação. Bibiana Orsi, minha colega, candidatíssima também a deputada federal, né? Pessoa de grande importância no cenário. Já entrevistei essa moça, ela tem uma inteligência absurda, fora do comum. E eu gosto e ela tem muita visão, sim, muito mais do que a gente espera. A gente sai de uma conversa com ela totalmente renovada. A Bibiana, desde quando ela assumiu o sindicato nosso, da Polícia Federal, eu venho dizendo para ela entrar na política, porque eu sei que ela vai ser importante. Se não for dessa vez, uma hora vai chegar e ela vai ser importante. Bibi, grande beijo, abraço no coração, né? A Marileia Gnoato foi minha colega de pós-graduação da Medianeira, também está assistindo. Beijo, querida, valeu. Gente, infelizmente já até ultrapassamos o nosso horário em 5 minutos, mas a conversa estava tão boa que não vimos o tempo passar. Quero agradecer muito a participação de vocês, a presença, né, os comentários.
Se faltou alguma coisa, me perdoem, mas como eu falei para vocês, a eloquência, a verve, o grande diálogo do Rodrigo empolga e a gente acaba nem, né, querendo interromper, porque é muito bacana ouvi-lo. Muito obrigado a todos vocês. Rodrigo, suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e espero sua volta. Sidney, se eu for convidado, virei. Eu quero antes me desculpar com algumas pessoas, porque talvez elas tenham se chocado com algumas coisas que eu falei. Eu sou um cara que me defino como iconoclasta. Iconoclasta significa, eu não me curvo a ídolos, muito pelo contrário, estou disposto a derrubá-los. E o poder judiciário, ele se construiu no Brasil através de uma imagem que hoje ele não faz jus, muito menos o Ministério Público. Grandes nomes já se foram. O que nós temos aí não representa a necessidade de progresso e de justiça e acatamento às leis. Então, eu peço perdão àqueles a quem eu choquei, mas Foz do Iguaçu, eu acho que é um modelo diminuído do Brasil. E as coisas por aqui não vão bem no campo da justiça e do Ministério Público. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Todos que participaram, que mandaram suas mensagens. Algumas não foram lidas em razão do tempo. Quem sabe, uma outra hora a gente aumenta esse tempo, né? Mas muito obrigado. Marcão, contigo. Só lembrando que o vídeo, estamos ao vivo agora são 12:07, porém o vídeo continua na página, pode ser assistido a qualquer momento. Então tá, gente, muito obrigado. Uma grande terça-feira para vocês. Fria, gelada, mas daqui a pouco esquenta de novo. Abraços, obrigado e amanhã a gente está de volta. Tchau.